Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando e entrando na reta final, na semana decisiva em termos de eleições. Visão Geral hoje vai tratar de um assunto muito interessante. Como de sorte temos tratado todos os dias com personalidades importantes dos mais diferentes segmentos da nossa sociedade. Meu amigo, a diferença entre um estadista e um demagogo é que este decide pensando nas próximas eleições. E o estadista decide pensando nas próximas gerações. Como eu disse, hoje vamos falar de coisas importantes, vamos falar de eleição. Estou com o Dr. Wagner Rob Gídaro, juiz da 33ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Querido, muito prazer recebê-lo aqui, viu? Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor Gídaro, aliás, sou portador de um abraço do doutor Thanos, pessoa que lhe tem uma admiração muito grande. Um grande amigo. Grande amigo Thanos também, né? Thanos, muito boa gente. Bom, doutor, o assunto hoje é muito pertinente, muito importante. Estamos na semana aí, digamos, na reta de chegada das eleições. Antes da gente tratar exatamente aí dos assuntos que preparamos para conversar, deixa apenas qualificá-lo aqui. Embora tenha dito no começo, se for falar o currículo todo do doutor Wagner aqui, a gente não tem tempo de fazer pergunta. Mas, rapidamente, juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campinas, há 25 anos na magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, juiz eleitoral da 33ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, mestre em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor de Direito Administrativo, de Direito Processual Civil, ou civil ainda não sei exatamente quando usar quando usar o outro, e professor da Escola Paulista de Magistratura do Estado de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Direito Processual Civil ou Civil? Processual civil. 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 Às vezes a gente fala civil, né? A expressão civil se refere aos órgãos de jurisdição, como uma vara civil. Ah, entendi, tá vendo? Mas quando se tratar do direito, da disciplina, da área do direito, falamos civil. Então, direito civil, processual civil. Muito bem. Mas se tudo for resolvido na 3ª Vara Civil, aí estaria certo, né? Isso. Doutor, as eleições estão aí, vamos escolher tantos e tantos políticos agora, né? Neste domingo próximo, no dia 7. Campanha política no rádio e na televisão termina agora dia 4, né? Isso. Termina esta semana, na sexta-feira. Na sexta-feira. Né? Sexta-feira. Quando a gente fala que termina no rádio e na televisão, a gente está se referindo também às redes sociais, como é que é? Não, rede social continua. É possível continuar fazendo a propaganda eleitoral aos candidatos, através da mídia eletrônica. O que acontece é o seguinte, não é... A mídia eletrônica é a comunicação de massa. E essa comunicação de massa é feita através de autorização das pessoas. Ninguém atualmente autorizou e não quer mais, tem que ter a possibilidade de se desconectar. Por exemplo, o Facebook. Ele acompanha um determinado partido ou candidato. Perfeito. Ou Twitter. Ele acompanha a pessoa. Não quero mais. Tem jeito de se desconectar dessa mídia eletrônica? Então é possível a propaganda eleitoral. Entendi. Ela não é imposta, né? Não pode ser. Você pode não pode ser. Abdicar aí do direito de receber. Bom, então isso aí, até na hora da eleição, a boca de urna que é proibida, mas nas redes sociais pode o tempo todo. Então, a rede social, ela não é proibida a comunicação. No dia da eleição, tem-se que não é possível nenhuma propaganda eleitoral. Tem-se que não é possível, mas o que é boca de urna? É a tentativa de arregimentar novos eleitores no dia da eleição, nas proximidades. Nas proximidades, Tá. não, ou em qualquer lugar. Tá, mas doutor, eu gosto sempre de citar um exemplo. Vamos supor, eu acabei de votar,
Eu pego o meu celular, eu faço uma selfie aqui, ou uma filmagem, assim, olha, acabei de votar aqui, votei no candidato tal, impressionante, está todo mundo votando nele aqui. Isso Não pode? é possível. Então, eu, enquanto uma pessoa, um cidadão comum, Não pode. não posso e passarei pelo crivo da lei. Sim. O que pode me acontecer? A boca de urna é crime. É. Se estiver fazendo propaganda eleitoral, Independente do veículo que seja. independentemente da pessoa. Entendi. Não, o que pode, o que é possível no dia da eleição? No dia da eleição, só é possível manifestação silenciosa. O que é a manifestação Vamos lá, o que silenciosa? É a utilização de um adesivo no carro, é a utilização de um adesivo na roupa, alguma coisa escrita em sua roupa é possível. Até uma bandeira é possível. Um boné É possível. é possível. O problema é o seguinte: os partidos não podem confeccionar e distribuir nenhum material que seja dessa natureza. Por exemplo, chaveiro, régua, caneta, Aquelas camiseta, boné. Não é possível. Não é possível. Então, assim, Alberto, nós temos que não deveria ter isso no dia da eleição. Perfeito, Porque se os partidos não podem confeccionar e Quem vai entregar, confeccionar, né? não é para ter isso no dia da Perfeito. eleição. Mas nós estamos vendo que as pessoas têm camisetas e roupas estampadas. Sim. E me parece que não foi o partido, compraram numa loja. Exatamente. Isso não pode ser proibido a sua utilização. Que Então, poderia proibir a loja de vender, talvez. não, também não. Não? Não, o que não pode é o partido. O partido. O partido confeccionar e entregar. Entendi. Isso não pode. Tá. Desculpa, doutor. Os santinhos. De forma alguma. Mas não pode. Mas por que a gente sempre encontra santinhos? Não pode, não pode. Os partidos acabam atirando os santinhos no sábado, jogando no chão, achando que isso pode se valer de alguma coisa. Tem que isso não funciona, ao contrário, né? As pessoas até caem, se machucam. Sim. E, Suja. Se chover no dia, então vira uma catástrofe. suja a cidade. Eu acho que isso não é bom e ninguém Agora, gosta, né? E não se pode punir o partido também, porque não sabe se foi aquele partido que fez isso, né? Mas quem que vai fazer? Eu não sei. Não sei. Há tantas coisas, de repente. O partido A vai fazer o para panfleto prejudicar do o partido B. Porque de repente corre o risco de não prejudicar nada e até, de repente, ajudar alguma coisa. Doutor, a partir do dia 2, agora, dia 2 é amanhã, nenhum eleitor pode ser detido ou preso, salvo em delito flagrante, ou em caso de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. Isso é uma lei antiga, né? É Código Eleitoral 65. Bom, eu não sei se eu posso lhe perguntar qual que é a sua opinião sobre isso. O senhor concorda com isso? Olha, opção legislativa. O interessante é dizer qual é a inteligência da lei, qual é o motivo pelo qual isso existe. Isso existe para que não haja, e hoje não há mesmo, mas talvez tempos outros, talvez isso tenha ocorrido. Eventualmente, o que está dirigindo a nação pode, verificando que votos lhe serão contrários, ele determina a prisão de eleitores. E com a prisão dos eleitores, ele não teria esses votos contrários. Então, o que esse dispositivo quer proteger é que os eleitores, seja qual seja a sua intenção de voto, ele não seja preso de forma a proibi-lo votar. Perfeito. Então, mais uma proteção do eleitor. Agora, isso não significa que, se ele praticar um crime e for preso em flagrante delito, será preso, sim. Sim. Flagrante Inclusive, delito. crime eleitoral. Crime eleitoral, muito mais. Muito mais. Aliás, termina quando, doutor? Começa no dia 2 agora, 0 hora, é isso? Isso. E termina... Termina no domingo, depois da eleição. Depois da eleição, não é a 0 hora de domingo, da segunda-feira. Termina no domingo. É 0 hora de segunda-feira. 0 hora de segunda-feira. Então, nesse período e tal. Mas, por exemplo, quem é pego numa boca de urna pode ser detido, pode ser preso, tudo. A boca de urna é crime eleitoral.
como crime eleitoral, ele será preso em flagrante. Essa prisão em flagrante não significa que a pessoa vá ficar presa, porque é crime que cabe fiança. Então é possível estabelecer fiança, é possível fazer uma audiência de custódia, ou então, verificando que o fato é não tão relevante, o juiz pode providenciar sua soltura. Isso é possível, mas isso será analisado no dia da eleição, porque a boca de urna é no dia da eleição. Então, qual que é a função do juiz eleitoral, no caso do Dr. Gildo, da 33ª Zona Eleitoral, no dia, o trabalho do juiz, o trabalho do senhor é ficar no seu gabinete, o trabalho é dar uma volta pela cidade, como é que é o trabalho? A atividade jurisdicional eleitoral, ela é de dupla natureza. Uma é uma natureza administrativa, que significa direção e presidência dos serviços eleitorais. Então, e isso nós estamos fazendo já há meses, Alberto, que é organizar as escolas para a recepção dos eleitores, as sessões, as salas das escolas para receber as sessões eleitorais, a convocação dos mesários, a verificação de faltantes, a emissão de títulos eleitorais, a preparação da urna, a lacração da urna. Então, veja, esse trabalho é um trabalho administrativo. Que já vem de um tempo, porque não é fácil. Quantas pessoas estão envolvidas, doutor? Tem bastante gente. Em Campinas, eu sei dos números de Campinas. Em Campinas são só de mesários, 10 mil. Olha aí, como é que faz para organizar tudo isso? Precisa de um tempo. São 10 mil pessoas divididas entre as 7 zonas eleitorais. São 7 juízes sem hierarquia entre eles. E os mesários são escolhidos de acordo com a livre e espontânea vontade da Justiça Eleitoral. Então, existem voluntários. Voluntários? Existem vários voluntários. E esses voluntários prestam um serviço valiosíssimo, mas não são suficientes. Então, nós temos que convocar novas pessoas que... Doutor, senhor, desculpa a ansiedade aqui, nós temos um tempo limitado de programa e eu preciso perguntar muita coisa. Claro. Urna eletrônica é confiável mesmo, doutor? Plenamente. Claro que sim. Agora, é bom salientar uma coisa. A urna eletrônica é um computador. É um computador como esse seu equipamento. Muito aí. É um computador. E ele é um dos elementos do sistema eleitoral. O sistema eleitoral tem vários pontos que ligados e juntos formam um sistema que é plenamente confiável. Se fala muito da urna, mas esquece que existem, por exemplo, 10 mil pessoas convocadas. 10 mil pessoas convocadas. Então veja, essas 10 mil pessoas são 10 mil fiscalizadores do sistema. Não sou eu só que estou recebendo o voto, são 10 mil campineiros, são pessoas da população. E os fiscais dos partidos fiscalizando essas pessoas também. Então veja, o número de pessoas, são 10 mil mesários. No estado de São Paulo são mais ou menos 3 mil candidatos. Esses 3 mil candidatos, se eles tiverem, vamos dizer, 10 pessoas que estão ao seu redor, são 30 mil pessoas. É verdade. São pessoas que estão na fiscalização. A polícia também. São mais de 1.400 policiais envolvidos em todo o sistema, desde o dia anterior, enquanto estamos na preparação das urnas, até o momento em que o pendrive é entregue. Isso que eu quero saber. E encaminhado para lá, né? Uma coisa que eu não sabia como funcionava e fiquei sabendo aqui, o doutor rapidinho me deu uma explicação antes. A urna eletrônica, ela não está em nenhuma rede de internet. Não, em nenhum momento ela ela entra na rede. Então, por exemplo, quem está lá em determinada sala de uma determinada escola, terminou a votação naquela urna eletrônica, ela tem um pendrive. Um pendrive com as informações de todos os votos que foram ali colocados. São mais ou menos 400 eleitores cada sessão, mais ou menos 400. Agora, esse pendrive, ele é levado
para um determinado lugar. Ele vai para a zona eleitoral. Para a zona eleitoral. Na zona eleitoral, as informações são todas extraídas dele e encaminhadas para o TRE e para o TSE. Agora, é importante dizer que antes da sua retirada, a urna já solta uma coisa que se chama boletim de urna. O boletim de urna é uma impressão com todos os votos ali feitos. É um relatório. Relatório dos votos. Então, e os partidos têm acesso? Tem acesso amplo. Amplo. Aliás, Alberto, todo mundo fica esperando o resultado do TSE. Mas já sabem há muito tempo. Os partidos, eles já sabem de antemão, porque os fiscais estão nas sessões. Perfeito. E eles, com esse boletim... Aliás, eu sempre digo, pode entregar boletim de urna por partido. Entrega uma cópia para ele. Já é a transparência. Total. É o que nós temos que ter. Então, quer dizer, sem que tenha havido nenhuma interferência na urna, ela já soltou o resultado. Perfeito. Se acaso, e o número dessa urna vai constar do relatório do TSE. Tá. O partido, com o boletim na mão... Pode checar os dados. Você checará certamente. Isso, claro. Se tiver uma interferência nesse meio do caminho, certamente vai ter uma impugnação dos partidos. Perfeito. Então a gente pode realmente deixar de lado essa história de que a urna pode ser manipulada, tal. Quer dizer, acho que tudo pode. De repente, os 10 mil mesários estão todos eles querendo manipular, então aí a coisa fica diferente. O que vão dizer é o seguinte... mas o programa que está na urna, ele já está preparado para jogar um voto aqui, um voto ali. Antes do início do período de votação, ela solta um relatório que se chama hash. Hash é a nomenclatura do programa de computador que foi enviado para os partidos há um ano atrás. Há um ano, os partidos já estão trabalhando nesse programa. Eles têm condição de fiscalizar se naquela urna o programa que foi ali instalado é o mesmo que eles têm. Então, veja, é uma fiscalização. Muito e bom. mais, na lacração, urnas são auditadas. Nós testamos urnas com votos reais. E são confirmados pelos partidos e pelos fiscais. Eu teria mais várias outras formas de transparência. Né? Já nos convenceu, doutor. A urna é segura. Doutor, nas cidades onde era obrigatório o cadastramento biométrico, quem não fez não pode votar? Esse foi um problema, porque nas cidades em que o cadastramento era obrigatório, os títulos... Em princípio foram cancelados. Quem não fez o cadastramento. Mas foram muitos títulos, Coisa de 3 milhões. 3 milhões. Então são muitas pessoas. Cabe ao TSE decidir... Mas já decidiu, não decidiu que não pode votar? Não está decidido ainda? Então, mas isso era o que estava na resolução. Mas existe um pedido de que eles votem. Então, eu não sei se até domingo... Se vai dar tempo de votar isso aí. Muito bom. Mas provavelmente não consigo. Doutor, esclarecendo vez por todas, voto branco e voto nulo, esses votos vão para alguém, não? Não. Não, para ninguém? Não vão para ninguém. Esses votos... Na verdade, a consequência de ambos é a mesma. Qual seja, nenhuma. Não tem nenhum efeito jurídico. Por que se dá essa opção se os dois são a mesma coisa? Porque eles são... o que é diferente é a ideia de cada um. O voto em branco, ele existe porque as pessoas podem não querer votar nos candidatos existentes. Então, é uma opção, é um direito do eleitor. Ele não querer votar em ninguém. Então, é um voto em branco. Só que, antigamente, o voto em branco era perigoso. Por quê? Porque deixava a cédula em branco e alguém poderia anotar na hora da apuração. Perfeito. Então, o que faziam os eleitores para anular mesmo esse voto? Faziam um X, riscavam. Então, aí nós criamos duas situações, o voto nulo e o voto em branco. O voto nulo não deveria existir na urna eletrônica, mas a urna eletrônica também possibilita. Quando? Quando eu digito um número que não é de ninguém e nem de partido.
Se eu digitar um número que não é de ninguém em nenhum partido, eu anulo o voto. Agora, a consequência disso é a mesma. Tá. A consequência é a mesma, ele não será contado. Ele não é apurado sequer para os votos do primeiro turno. Ou seja, se o voto for nulo ou for branco, ele não será computado para efeitos dos candidatos vencedores. Será vencedor no primeiro turno quem obtiver a maior parte dos votos válidos. 50% mais um. Ou seja, dos votos que foram efetivamente dados, que não sejam nulos ou que não sejam brancos. Muito bem. Doutor, quem não pode votar? Vamos lá, por razões, olha, o meu título é de tal cidade, como é que se faz para justificar o voto? Todas as sessões, as urnas, todas elas estão preparadas para justificativa. Então, se eu estiver numa sessão e o meu título, por algum acaso, não esteja cancelado, eu não consigo, eu consigo justificar ali mesmo na urna. Mas as escolas possuem sessões próprias de justificativa. Então eu posso ir na escola, procurar o lugar onde tem a sessão de justificativa, que eu consigo justificar o voto, desde que eu esteja fora da minha cidade. Tá. Se eu estiver na minha cidade, não. Eu tenho que procurar a minha sessão e votar. Mesmo sem o título. O que é o voto em trânsito? O voto em trânsito é para essas pessoas que estão fora de sua cidade, mas que cadastraram anteriormente o seu título eleitoral para isso. Isso não é possível domingo. Tá. Então, eu estou em Campinas e sou eleitor de São Paulo, de Manaus. Tá. Eu não posso domingo querer votar. Eu tenho que justificar. Agora, pessoas já alteraram o seu ponto de votação anteriormente. Isso aconteceu até o dia 23 de julho. 23 de julho ou 23 de agosto, não me lembro. Tudo bem. Mas isso foi feito previamente. Quem fez esse cadastramento na Justiça Eleitoral vai poder votar e vota em trânsito. Doutor, e quem não votar? Por exemplo, eu vou votar. Já até está tudo definido aqui na minha cabeça em que eu vou votar. E eu nunca votei em branco e nunca anulei voto também. Mas vamos lá, respeito a opinião de cada um, claro. Mas alguém que está apto a votar, tudo bem, ele acorda no domingo e fala, quer saber? Eu não vou votar. O que acontece para essa pessoa? Ele não justificou nada. Desde que não seja maior de 70 anos e menor de 18, porque nesses casos o voto é facultativo. Dos 16 aos 18 é facultativo. E maior acima de 70 também. 70. Para essas pessoas, o voto é facultativo, se quiser não precisa aparecer. Todos os outros, o voto é obrigatório. Quem não votar ou não justificar, tem que pagar uma multa na zona eleitoral respectiva. Tá, mas além da multa, isso pode trazer consequências futuras? Se ele deixar de votar em 3 eleições em seguida, o título é cancelado. 3 eleições seguidas. Pode contar não eleições anuais. Conte os turnos. Primeiro turno é uma eleição, segundo turno é outra eleição. Tá. Então, em 2 anos e pouco, ele pode ter o título cancelado. Na terceira. Mas e com respeito a viagens, alguma coisa que queira fazer? Por exemplo, quem tem o título cancelado por essa razão, por exemplo, consegue um visto, consegue tirar o passaporte? Não consegue. Não consegue. Tudo que eu precisar comprovar a minha condição de cidadão e estar apto à eleição, a eleger e ser eleito é uma condição de cidadania. Esta condição de cidadania, ela é prejudicada em função do cancelamento do título. Perfeito. Agora, há uma relação, isso aí, eu mesmo transferi o meu título na eleição passada pro distrito que eu moro, que é Sousas. E a vida inteira eu fui para uma determinada escola votar e eu não me lembrava, eu não achei o título e fui para aquela outra escola e não sabia. Aí depois alguém pegou uma relação e me disse onde eu votaria.
Existe hoje, quem não sabe onde vai votar, como é que ele, se ele tiver o título, é só olhar no jornal? No título tem a zona e a seção. Tá. E aí, com a zona e a Ele vai saber seção, onde é. consegue o lugar. E quem não tem o título, quer dizer, quem perdeu o título? Quem perdeu o título precisa de um documento com foto. Tá. Porque mesmo que tenha feito o cadastramento biométrico, aqui em Campinas não foi feito o cadastramento biométrico em todos os eleitores. Perfeito. Isso reabrirá em novembro. Aliás, aproveito a sua audiência para dizer para os eleitores já irem fazer o cadastramento biométrico quando abrir o cadastramento novamente, que vai ser em novembro. Tá. Por quê? Porque para a próxima eleição provavelmente será obrigatório. Provavelmente, não tenho certeza. Bom, isso depende muito do TRE, né? Mas ainda quero voltar no cadastramento biométrico, mas eu queria entender o seguinte. Quem perdeu o título, quem não tem o título, pode votar com a carteira de identidade. Um documento com foto. Tudo bem, mas para ele saber, ele não sabe da sessão, não sabe nada. Aí precisa ir até o cartório eleitoral. Ah, tem que ir. Mas no domingo, deixar isso aí pro domingo... Normalmente não tem tanto movimento, porque normalmente as pessoas... Uma das coisas que nós fazemos é não mudar muito as pessoas de sessão, porque as pessoas já estão acostumadas. Eu, por exemplo, a vida toda foi numa determinada escola, agora que mudou, né? Mudou por causa do seu... Eu que fiz o cadastramento... Por causa do seu endereço novo. Não, eu fui fazer, eu não fiz o cadastramento biométrico, eu fiz lá não fiz a biometria pelos olhos, não é isso? Ou não, pelo dedo. Então acho que eu fiz. Já não tenho muita certeza. Mas quem não fez, independente de ter feito ou não aqui em Campinas, esse aplicativo que é o e-título, é isso? E-título. Esse, ele é plenamente seguro, 100% seguro? Então, mas esse, para quem não fez cadastramento biométrico, ele não funciona. Não é, mas não funciona? Não funciona. E se ele funcionar, não vai ter a foto. E aí teria que levar... Tem que ter um documento com foto. Agora, fez o cadastramento, tem esse e-título com foto, ele valerá. Tá. Bom... Para sua identificação só. Mas não vai ter a identificação pela digital. Não haverá. Não haverá. Campinas, não. Na próxima, o senhor já está me dizendo que sim, provavelmente. Todo mundo tem que fazer, então, o cadastramento. Deve abrir agora em novembro. Deve abrir em novembro e as pessoas sempre deixam para a última hora. Mas é sempre assim, né? Então, se puder ir já, né, a hora que abrir o cadastramento, seria interessante. No dia da eleição, o trabalho deve começar super cedo, né? Deve ser bem de madrugada para todo mundo, né? Para nós, às 6 horas da manhã, nós já estamos correndo, porque temos que ver se na escola não está faltando energia, se todos os funcionários já chegaram ou se estão chegando. Se falta energia, como é que a urna funciona? A urna tem bateria. Bateria para sustentar. Tem. Não vai conectar nada, Alberto. Não se preocupe. Doutor, outra coisa, toda vez que a gente vota, você já recebe ali um comprovantezinho. Olha, eu guardei isso aí com tanto carinho, porque muita gente fala assim, olha, você precisa do comprovante. Isso aí tem que ser guardado mesmo? Olha, esse é o seu comprovante. Normalmente, a zona eleitoral tem essa comprovação sua, porque ela tem o caderno, ela vai ter ela vai cadastrar se houve voto, se não houve voto dos eleitores. Então, normalmente, ela tem isso. Ela tem essas informações. Tanto que consegue uma certidão de que está apto. Isso. No próprio site do TRE. Exatamente, a gente consegue. Mas e se deu um problema no site? Então. Como que vai comprovar que votou? Então, lei de Murphy, né, doutor? Às vezes dá tudo errado, né? Eu recomendo que guarde os papeizinhos, pelo menos por um tempo, né? Depois... Doutor, nós temos 2 minutinhos. O senhor trouxe aqui algumas anotações de número. Embora elas sejam muito mais específicas, basicamente para Campinas, o que temos aí? Campinas, Quantos eleitores temos aqui em Campinas? Campinas são 850 mil. 850 mil. Fora da capital é a maior. A maior, olha só, hein? Estávamos em terceiro, perdíamos por Guarulhos, mas com as alterações de eleitores, estamos na frente. Quantos pontos nós temos aqui? O senhor tem condição de falar em quantos pontos de votação? São 2.420 sessões eleitorais. Em mais ou menos 260 escolas. Olha, como é que... É difícil controlar tudo isso, hein?
E essas despesas, tudo isso aí sai tudo Tudo TRE? do Poder Judiciário. Poder Judiciário. A prefeitura também contribui bastante. Tem alimentação dos policiais. Quem alimenta os policiais é a prefeitura. A alimentação dos mesários é feita pelo TRE. O TRE que fornece alimentação. Dr. Wagner Gídaro, foi um prazer enorme conhecê-lo, recebê-lo aqui, entrevistá-lo. Eu tinha certeza que seria show a sua entrevista como foi. Muito obrigado, viu? Estou sempre à disposição. Gostaria de pedir serenidade a todos. Sem dúvida. Para que nós tenhamos uma festa de democracia. Sem dúvida. Porque este dia é um dia importante para nós. Foi tão difícil conseguir chegarmos a esse ponto. Que temos que valorizar. Temos que valorizar e mais. Temos que agir com espírito de democracia. Muito bem, Dr. Wagner Robi Gídaro, juiz da 33ª Zona Eleitoral, me deu o enorme prazer da entrevista aqui no Visão Geral, abrindo a semana, essa semana que é a reta de chegada aí para a eleição. Tá bom, gente? Muito obrigado. Não se esqueçam que às 7 horas da noite tem RF Esporte Clube e eu tenho o máximo prazer em apresentar, tá bom? Tchau, pessoal.